Olá pessoal, quero conversar com vocês alguns detalhes sobre a arquitetura do Node.js que utiliza a linguagem JavaScript. O Node é um ambiente que ele foi criado, como o próprio nome já diz, é um nó de uma rede de uma série de aplicações que compõem, né, uma estrutura de microserviços. E aí nós precisamos entender alguns detalhes porque a estrutura da linguagem JavaScript ela impõe algumas questões importantes para o ambiente do Node.js. Pois bem, vamos entender. Quando nós olhamos o JavaScript no ambiente do navegador, vocês precisam entender que o navegador ele oferece para o JavaScript uma série de web APIs. Se a gente for trabalhar com HTML, a gente tem o DOM. Se a gente for fazer uma comunicação para ambientes na internet, a gente tem o FET ou XML HTTP Request. Se a gente for trabalhar com armazenamento local, a gente tem o IndexedDB, Local Storage, Session Storage. Se a gente for trabalhar com ambientes como Canvas, mexa com arquivos de mídia, files, drag and drop, geolocation para verificar onde que o cara está no ambiente, né, de GPS. Se a gente quiser trabalhar com web workers, que são módulos separados da aplicação, se a gente quiser trabalhar com o history, a gente vai precisar das HTML5 APIs. Tá? Então, o JavaScript no navegador tem um ambiente que é esse ambiente aqui, ó, que provê uma série do que a gente chama de Web APIs, que são as funcionalidades que estendem o poder do JavaScript. No caso do Node.js, nós não temos o navegador. Nós temos o motor que executa os arquivos JavaScript, que no caso do Node é o motor do Google Chrome, que é o Google V8. Para substituir o ambiente do navegador, a gente tem uma biblioteca, né? Então, o Node é o V8 mais essa biblioteca que é a libuv. No caso, é a libuv que vai prover para o V8, o ambiente do JavaScript, as chamadas Web APIs. Tá? Então, no caso do Node, quem substitui o navegador no ambiente de execução do JavaScript é a libuv. É a libuv, então, que vai prover suas funcionalidades aí para que o JavaScript possa trabalhar com APIs, para trabalhar com arquivos e uma série de coisas. Uma coisa muito importante, o JavaScript, o motor que executa o JavaScript, ele é um motor de uma única thread. Então, a gente tem aqui uma grande limitação da linguagem JavaScript. Para quem não sabe o que é isso, imagine que você tenha 8 processadores aí na sua máquina. O JavaScript, em um processador que tem 2 núcleos, o JavaScript só vai conseguir utilizar um único núcleo de um único processador. E ele vai executar todo o código a partir desse único núcleo. Isso impõe para o ambiente Node uma restrição muito grande. Ou seja, nós não podemos utilizar nessa thread um código que ele bloqueie a execução. Se ele bloquear a execução, no caso do navegador, a gente vai ter aí um congelamento da interface. É quando o navegador ele trava e o usuário fica clicando e não consegue fazer nada. No caso do Node, ele não consegue executar novas requisições. Então a gente tem uma série de usuários, esses usuários estão mandando requisições aqui para a nossa aplicação, né? O Node vai travar aqui e não vai conseguir receber novas requisições. Então isso é muito ruim. Então o Node.js, por conta dessa limitação, que é uma limitação inerente ao JavaScript, ele deve ser muito diferente dos ambientes que a gente já conhece, de Java, .NET e outras linguagens de alto nível. Por quê? Porque nós não podemos bloquear, né, a execução. Então o Node ele oferece um ambiente onde a gente tem que usar a abordagem orientada a eventos num modelo não bloqueante. E eu quero explicar isso para vocês. Antes da gente seguir, eu quero explicar para vocês a partir de um desafio. E aí eu quero que vocês olhem para esse código que está aqui e eu quero que vocês tentem identificar qual que vai ser a sequência de letras que vai ser imprimida. Tá vendo? Impressa, né? Tá vendo aqui, ó? Console log A, console log B, console log C, console log D e console log E. Qual vai ser a sequência que vai ser impressa no nosso console? Se vocês observarem, existem aqui alguns detalhes que dizem respeito à arquitetura do JavaScript. E aí, pausa esse vídeo agora, dá uma olhada nesse código e vamos tentar entender qual é
o resultado desse código? Me diga aí. Esse é o resultado do código. Algumas pessoas podem não entender. Poxa, mas eu não mandei aqui um set timeout imprimir com 0 milissegundos o que está dentro dessa função? Então a primeira letra deveria ser a letra A. Vamos ver isso na prática? Olha aqui, ó. Se vocês olharem para esse código, nós temos aqui a mesma coisa. Eu só peguei aqui um cálculo de tempo que eu coloquei aqui, ó, para a gente imprimir junto com o comando. Mas é o mesmo código, set timeout para imprimir A, para imprimir C, para imprimir, né, B aqui, D e a letra E. Aqui a gente tem um cálculo matemático que vai tomar um tempo aqui. Vamos fazer a execução disso? Olha lá, ó, Node, o nome desse arquivo é desafio assíncrono. Imprimiu a letra B, depois imprimiu a letra E, depois a letra A, D e C. Bom, por que isso aconteceu dessa maneira? Vamos entender com calma? Olha só, eu quero explicar para vocês, aqui nesse slide, que o JavaScript ele tem uma única thread que executa o que a gente chama de call stack. Todas as vezes, né, que o event loop, que é o núcleo da execução do JavaScript, pega uma coisa na fila e joga para call stack, enquanto não terminar de executar isso, eu não pego mais nada para ser executado. Por quê? Porque eu só tenho uma thread. Tá? Bom, por ser uma única thread, o JavaScript funciona da seguinte maneira. Todas as vezes que eu disparar um comando aqui que tenha uma questão bloqueante, eu vou disparar isso para uma web API. E aí eu passo uma função de callback. Essa função de callback, que é passada para a web API, ela vai ser disparada assim que a web API terminar a questão bloqueante. Tá? Vamos entender. Se eu pedir aqui para ler um arquivo, ler arquivo, o que vai acontecer? Eu vou passar o arquivo, ele vai ler esse arquivo e, como resultado, ele vai executar essa função. Quando eu peço para ler arquivo vai ser uma web API. Por exemplo, o fetch. Se eu disparo aqui uma requisição para uma outra aplicação, né, ele vai lá no servidor, vai voltar do servidor, e quando ele voltar do servidor, ele pega essa função e joga isso aqui na callback Kiwi, que é uma fila de callbacks, que são essas funções aqui, para que a gente não bloqueie a única thread que o JavaScript tem. Então, com isso, a gente vai ter a seguinte questão. Eu chamo uma web API, como setTimeout, o próprio DOM, fetches e outros recursos, passando uma callback. Quando esse comando da web API termina, essa minha função é colocada então aqui na callback Kiwi. Voltando naquele código, nós vamos ter o seguinte, olha só, eu estou chamando o setTimeout passando uma callback aqui para imprimir a letra A. Então isso aqui é encaminhado para o setTimeout. setTimeout. O setTimeout, quando terminar esse tempo, ele vai jogar aquela função na callback Kiwi para imprimir a letra A. E aí nós não vamos imprimir a letra A agora. A letra A, a impressão da letra A é uma função que ela só vai acontecer lá na frente, né? Quando o event loop pegar isso aqui na callback Kiwi, e trazer para o que está acontecendo aqui, que é a nossa call stack. Porque aqui é onde a gente tem a tal de thread única. Tá? Então, feito aqui o setTimeout, eu vou imprimir a letra B. Está escrito aqui, ó, console log B. Imprimo a letra B. Quando eu chamo setTimeout de novo, agora eu passo a função para imprimir a letra C. Só que com 100 milissegundos. Então ele começa aqui a contar os milissegundos. Logo na sequência eu mando outro setTimeout com tempo zero. Então, nesse momento, o setTimeout vai começar a contar, já vai terminar e vai colocar a letra D. Depois de algum tempo, ele vai colocar a letra C. Enquanto isso, está sendo executado o nosso comando matemático aqui, que vai demorar lá uns 500 milissegundos, e aí na sequência ele imprime a letra E. Então, imprime a letra E. Terminou isso aqui, finalizou a call stack, voltando aqui, nós temos então os outros comandos aqui da callback Kiwi. Então o event loop terminado aqui, volta o comando para
o event loop vai pegar então as novas callbacks e vai disparar isso para callstack. Então é onde a gente vai imprimir a letra A, a letra D, a letra C, tá? Essa é a questão inerente à arquitetura do JavaScript e que, consequentemente, é a arquitetura do Node.js. Por isso, nós precisamos, gente, ter um cuidado que é o seguinte: todas as vezes que você for disparar um comando síncrono, ou seja, ler um arquivo e depois fazer algo com os dados de retorno, isso aqui trava. Isso trava a thread, que é a thread que está executando. Isso é o que a gente chama de abordagem bloqueante. Nós não podemos trabalhar com abordagem bloqueante no Node.js, nem no JavaScript. Porque no JavaScript, lá no navegador, a gente vai congelar a interface e o usuário não vai conseguir fazer mais nada. Ao passo que, se a gente fizer uma abordagem não bloqueante, eu vou pedir para ler o arquivo e eu passo aqui uma callback. Quando isso retornar, ou seja, quando ele terminar de ler o arquivo, né, eu já executei todo esse resto aqui, lá no futuro ele vai disparar a callback. Então essa abordagem não bloqueante ela é muito mais produtiva para o ambiente do JavaScript no navegador e para o ambiente JavaScript também no Node.js. Quando a gente compara essa abordagem, veja que aqui ó, eu executo uma determinada operação e fico esperando para executar outra operação. O tempo que a gente vai levar para fazer isso em sequência, porque a gente só tem uma única thread, é muito maior do que o tempo que a gente executa isso, joga para a Web API, executa isso, joga isso para a Web API, executa isso, joga isso para a Web API. Quando essas coisas retornarem, eles vão fazer o processamento necessário. E aí, na sequência, eu executo as outras coisas que eu preciso executar, ou seja, o código da aplicação. Tá? Todo o restante fica aí para as Web APIs, para que elas possam, né, serem processadas no momento adequado. Com isso, vocês vão começar a entender por que no Node.js, tudo que a gente vai fazer, a gente dispara uma operação, ou seja, eu chamo uma Web API e essa Web API recebe uma callback. Então, quando eu for fazer um fetch, quando eu for ler um arquivo, quando eu for processar qualquer coisa, eu disparo esse comando, entrego a callback e vou seguir a execução. Exatamente para liberar, para que a plataforma, né, o ambiente do Node, possa receber novas requisições. Consulte mais o material e as referências que a gente colocou no material para que você se aprofunde nisso e saiba construir aplicações em Node.js bastante produtivas, bastante um desempenho muito bacana e que sejam, né, confiáveis. Um abraço.